Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero avisar você que no comentário fixado e no chat fixado tem o link do nosso grupo. É o melhor grupo que você vai entrar hoje no Telegram. Você tem aí, cara, sinais 24 horas por dia para você arrebentar a boca do balão. E detalhe, lá no grupo tem o link da plataforma que a gente está trabalhando, que está muito maior o nível de acerto. Mais de 98% de assertividade. Eu quero convidar você a entrar agora na plataforma. Você vai fazer o seu cadastro. Não precisa botar cupom nenhum. Você vai acessar o link que está lá dentro do Telegram, tá? É só você acessar o grupo nosso aí, tá nos comentários no chat fixado. Entrou no grupo, sinais 24 horas por dia, com o robô te passando tudo, a inteligência artificial. E lá nesse grupo tem o link para você acessar a nossa plataforma e você ter aí 150% de bônus até R$500. Botou quinhentão, tem 1.250 para você utilizar com os sinais que a gente passa para vocês 24 horas por dia, gratuito. Todo mundo cobra aí, o nosso grupo é gratuito, tá? Além disso, segundo bônus, segundo depósito, mais 50% de bônus e o terceiro depósito mais 50% de bônus, tá? Isso você só encontra aqui com a gente, então acesse agora mesmo. Tá aí o nosso grupo do Telegram, o link tá lá para você arrebentar a boca do balão. Além disso, tem o link aqui também do 6 de 6 para você fazer os 6 palpites e pode levar R$250 mil. Se não levar os 250 mil, não cravar os seis resultados, mas conseguir a maior pontuação de todo mundo aí que não acertou, você ganha R$10 mil, tá? Aproveite agora mesmo e acesse aí o link também que está no chat fixado do 6 de 6. Faça o seu cadastro e jogue, tá nas horas finais aí para você fazer a próxima rodada. Vamos pro vídeo, vamos trazer aqui muita informação do Mengão. O desespero dos antes está gigantesco, principalmente dos galináceos, né? Pois é, eles estão desesperados, fazendo até vídeo com os youtubers do Flamengo, fizeram um vídeo comigo, me zoando, porque o Alan não estaria mais vindo pro Flamengo. Os caras estão tão desesperados, mas tão desesperados que eles não têm como torcer mais pro time deles. Eles torcem agora, né, por contratação, por jogador que não é contratado. Olha que nível que chegou, o desespero que eles estão do Flamengo. O Flamengo está tentando a contratação do Alan, aí saiu a informação. Primeiramente, o Vene Casagrande tinha dado uma informação que só faltava o Landim voltar para o Brasil para assinar a contratação, que já estava tudo acertado entre as partes, né? Eram poucos detalhes que restavam, entre eles ali a assinatura, e o jogador seria do Flamengo. O Mauro César também trazia que o jogador estava muito próximo de ser anunciado pelo Flamengo. Cada vez caminhava mais. A Raíssa Simplício também. E aí o Filipão está chegando como técnico do Atlético Mineiro, né? O Júlio Miguel Neto, o Vene, muitos jornalistas trouxeram que por questão do Filipão estar chegando, ele teria pedido a permanência do Alan, mas, cara, a questão é que não está tão definida assim a permanência dele no Atlético Mineiro, mas só a notícia que saiu foi suficiente para os caras ficarem comemorando a não vinda do Alan para o Flamengo. O jogador quer vir para o Flamengo, tá? É interesse do atleta. A gente vai passar aqui algumas informações, mas é impressionante, cara. Eu fico impressionado a que nível chegou, né, o futebol brasileiro. Os antes tendo que secar o mercado da bola do Flamengo. O Flamengo que contratou já fez as suas contratações, faltam algumas posições, mas eles estão secando. Tamanho é o desespero com o nosso Mengão. Bem, então a gente teve também no lance a matéria falando: Flamengo vê dificuldades por Alan e De La Cruz e aguarda desfecho para recalcular a rota, para analisar um plano B, né? 2 planos B, né? Depois de conseguir avançar de maneira significativa nas negociações com Alan e De La Cruz, o Flamengo sofreu algumas derrotas nos bastidores e se distanciou da dupla, né? Na maior parte, fatores externos atrapalharam as tratativas e deixaram o departamento de futebol com as mãos atadas. Ou seja, estava tudo muito próximo. O Braz já tinha falado, inclusive, dessas 2 contratações que deveriam ser confirmadas, né?
Então, o Flamengo aguarda então esse desfecho aí definitivo e vale dizer que no departamento de futebol ainda há um otimismo, né, na contratação do Alan. A situação dele, que estava encaminhada segundo o Lance, né, faltava uma assinatura, estava praticamente tudo certo, tudo combinado. A situação do Alan, por exemplo, que estava encaminhada segundo o Diário Lance, o próprio Vene tinha trazido, estava tudo muito próximo de ser acertado, faltava uma assinatura do Landim que voltaria de viagem, o Mauro, a Raíza, muita gente, nós também trouxemos essa informação, o negócio estava muito encaminhado, né? Está distante da certeza, né, anterior por conta de uma situação vivida pelo Atlético Mineiro após a saída de Eduardo Cudê. No caso de De La Cruz, que assim como o volante do Galo tem vontade de jogar no Flamengo, o River Plate pediu uma proposta maior da diretoria rubro-negra, né, e o Lance traz aí os detalhes. O Alan deve ficar em Belo Horizonte, segundo o Lance, né? Oferta inicial de 7,5 milhões de euros, cerca de 40 milhões de reais, agradou o Atlético, que poderia receber cerca de 9 milhões de euros com uma questão de metas aí, caso ele batesse essas metas. O desejo inicial do Galo foi mudado com o aumento da crise interna e até os investidores do clube, cientes que a situação financeira não é boa, entenderam que reforçar um rival direto na luta por títulos não era algo interessante. Tá? Então, na informação do Lance, não teria a ver com a questão do Felipão. Tá? Por isso a questão técnica é a principal razão para a permanência de Alan. Com a chegada de Felipão, o Atlético entende que o volante pode ser muito útil ao time, ou não o Felipão, mas o Atlético entende, por ser um dos melhores da posição no país. A pressão da torcida também pode ter influenciado no recuo dos dirigentes do Galo, especialmente, como mencionado, por se tratar de um clube que é rival da equipe mineira. O De La Cruz, por exemplo, né, o River quer mais, a gente já trouxe as informações aqui ainda agora, né, e a diretoria deles não quer ceder um titular ao Flamengo, né, que na concepção deles é um rival direto, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes. Então a gente traz que essa questão que o Flamengo segue, né, parte da diretoria segue confiante aí na possibilidade de contratações, e o Flamengo aí avalia possibilidades aí também, né, no caso plano B, para cada um desses jogadores. Então o Flamengo deve se reforçar, vai ter que recalcular a rota e deve se reforçar sim, tanto para volante quanto para meia, mas vale a gente dizer que não tem nenhum desespero, os caras estão torcendo para o Flamengo não contratar, é tanto desespero que torcem para não contratar, mas o Flamengo tem ali, cara, além do Pulgar e do Thiago Maia, o Flamengo tem o Igor Jesus, o Flamengo tem o Vitor Hugo que joga ali também, tem o Vidal, né, que sai no final do ano, mas o Flamengo tem o Gerson, né, que também joga mais avançado. Aí tem na meia tem o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Matheus França, o Matheus Gonçalves, o Luiz Araújo, que chega agora. Então não dá para entender, né? Fora isso tudo, os caras ficam 50 anos sem ganhar nada, querem tirar onda. Mas aqui, ó, 2 medalhas aqui, ó. Aí, atual campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, e tem que dormir com um barulho desse. É medo que vocês têm da gente conquistar tudo de novo, né? A verdade é essa. E a gente passa para vocês aqui também informação que o Flamengo pode receber uma compensação financeira com a saída do Marinho para o Fortaleza, tá? Então, o Fortaleza fecha a contratação de Marinho, o atacante assina por 2 anos, com salário na casa dos 700 mil, o anúncio deve acontecer nas próximas horas, tá? E segundo informações aí, o Flamengo deve estar recebendo aí cerca de 400 mil dólares, né, pela negociação. E não vai ter que, pelo menos a informação inicial é que não vai ter que arcar com nada do salário, é tudo por conta do Fortaleza, tá? A gente teve o André Hernan, né, o jornalista André Hernan, falando uma declaração que acabou gerando polêmica, até jogador aí da década de 80 do Flamengo respondeu. Ele falou o seguinte: eu banco o Ronaldinho Gaúcho acima do Zico.
O Bruxo foi campeão do mundo como protagonista, fazendo gol e eliminando a Inglaterra. Ele quer falar que o cara jogou mais porque foi campeão da Copa do Mundo. Entendi. Meu Deus do céu. Cara, é impressionante. Impressionante. Cara, o cara fala que o Ronaldinho Gaúcho foi melhor que o Zico. E a gente tem aqui o comentário do Tita, jogador do Flamengo, falando o seguinte: turma da Nutella, o próprio Pelé falou que depois dele é o Zico, né? Aí o pessoal elogiando aulas. Você é ídolo, saudações rubro-negras. Esse cara deve comer M, né? Só pode, né? Pessoal zoando São Paulino Nutella. O Zico só foi elogiado por Platini, Zidane, Baggio, Del Piero e o Rei Pelé. Eu, nos meus 59 anos, depois do Pelé, Zico foi o melhor que eu vi jogar completo. Aí tem mais gente falando aqui: quem é esse rapaz aí? Qual a profissão dele? Caçador de likes? Rapaz, é difícil. Essa vida de jornalista que se expõe nas mídias, né, com comentários, não tem jeito. Eu me exponho, tomo porrada também, né? O André Hernan tomando muita porrada. Perdoa ele, Senhor. Não sabe o que diz. O Moraes Ronaldo mandou aqui, ó: ser campeão do mundo não define qualidade técnica. Zico é incomparável. Concordo. Nessa aí, meu amigo André Hernan, olha, né? Galera não gostou, não. Zico jogou mais, Ronaldinho foi maestro da bola. Zico, absurdo. Pois é. Quem é esse aí? É um Nutella? Quem é esse comediante? Deve ter tomado água do vaso. Falou aqui o Riegel Leandro, né? O Norton Lima falou tudo, mas falou M. Cara, impressionante. Não tem. O Calado é um poeta. Cara, não tem um. Não tem um comentário defendendo o André Hernan com essa colocação que o Ronaldinho é melhor do que o Zico. Rapaz, viajou nessa daí o André Hernan. E a gente teve aí o técnico Jorge Sampaoli dando entrevista à Flá TV, né? Participou de um podcast na Flá TV. E ele falou o seguinte: quando digo que não tive tempo adequado, é porque tenho uma ideia que o jogador precisa internalizar para as coisas fluírem. Poder trabalhar e fazer com que o jogador adira rapidamente e ganhe, né, os jogos. No Brasil, se você não ganha 3 jogos, vem a crise rapidamente. Temos que encontrar um DNA que gere a reclamação no momento justo. Muitas vezes não se avalia se o processo é bom ou ruim. A torcida é extremamente exigente. Somos mesmo, né? Mas tem que ser, né? Se não fosse tão exigente assim, talvez não fosse o gigante que nós somos, né? Justamente por sermos aí exigentes. Bem, passar para vocês aqui então a informação que o Sampaoli também, né, projetou a evolução com o Flamengo, né? Ele falou o seguinte: olha só, aconteceu a oportunidade de vir ao Flamengo depois de 4 ou 5 chances. Falei com o Landim em 3 oportunidades para vir para cá. Ainda que a situação não fosse a ideal quando cheguei, porque não pude montar o time e nem fazer a preparação que preciso para o jogo, mas está bem, decidi vir. Depois de 2011, daquela Sul-Americana que ganhamos com a Universidade do Chile e que ganhamos de 4-0 o Flamengo aqui no Rio, se gerou uma expectativa com a minha maneira de sentir o futebol. Isso gerou adesão ou curiosidade talvez de como eu poderia fazer o mesmo aqui no Brasil. O Flamengo teve muita intenção, mas nunca estivemos no mesmo tempo. Antes da minha última passagem pelo Sevilha me procuraram, mas eu já tinha assinado. Antes de ir para o Olympique de Marseille também. E agora teve esse ponto de coincidência que eu não podia deixar passar, mesmo diante da situação difícil, porque temos que sair dessa crise que me trouxe até aqui. É engraçado que ele veio por causa de uma crise, né, do Vitor Pereira, e é isso que ele está falando. Ele também fala que sou uma pessoa muito ambiciosa, quero que a partir da minha chegada o Flamengo seja ainda maior do que é.
Falei com o presidente que faça um time que tenha muita ambição e que seja e que tenha muito respeito pelo mundo todo. Seja muito respeitado pelo mundo todo. Cada jogo será com o mesmo sentimento e com a mesma ideia. Que a obrigação do time com a torcida seja jogar bem e ganhar jogando de uma forma. Isso para mim não se negocia. Sobre a grandeza do Flamengo, o Flamengo já é grande por si, porque os grandes fazem a história e a quantidade de torcedores que tem. Quero estar à altura de um time tão grande como esse, fazer algo importante, diferente e mais além dos resultados. A ideia é fazer do Flamengo um produto que a torcida desfrute dele. É muito boa aí a entrevista, né, do Jorge Sampaoli, né, a Flá TV, e ele falando coisas aí importantes, né, cara? Eu acho que o Flamengo está num processo de recuperação e ele chegou já num turbilhão, né? O Flamengo é o clube que mais investiu no elenco em 2022, tá? O Flamengo gastou aí 208 milhões no elenco no ano de 2022, segundo estudo que analisa balanços financeiros, tá? Então, é um aumento significativo, visto que o Flamengo havia investido apenas 132 milhões em 2021, tá? O Flamengo contratou nomes importantes, custaram caro, como Everton Cebolinha, Santos, Fabrício Bruno, Pablo Pulgar e Ayrton Lucas. Além disso, também se reforçou com Vidal Marinho e Varela, né? Então, o Flamengo aí com uma lista extensa de contratações, né? O Flamengo gastou muito. O Botafogo teve também o maior aumento, né? Depois de gastar 5 milhões no elenco em 2021, quando estava na Série B, ele investiu 194 milhões no último ano, já sob a administração do empresário americano, o John Textor, tá? Então, não é à toa que o Botafogo está aí brigando também, investindo pesado também no futebol, diferente do Vasco, né? Que tá com investigação lá para saber se os caras são flamenguistas. Ih, rapaz, uma loucura. 777, onde ela amarrou o burro dela e na verdade, onde o Vasco amarrou o burro dele também. Mas também já não vinha bem das pernas, né? Mas ele pegou uns caras estranhos aí, o negócio tá mal organizado lá pra caramba. Olha só, matéria do GE. Olha que loucura essa matéria do GE. Investimentos de clubes em atletas crescem, mas dívidas preocupam. Flamengo é o ponto fora da curva. Relatório analisa o panorama da situação financeira das equipes com base em critérios de especialistas em finanças do esporte, né? Veja as maiores receitas e dívidas do futebol brasileiro. Cara, se posso dizer que algo incomoda é o aumento das dívidas. Já passamos da hora de solucionarmos esse problema. Cara, muita loucura isso aqui, né? Então, os clubes aí da Série A gastaram 1,758 bilhão no ano passado, né? E um aumento de 29% em relação a 1,358, né, bilhão investidos em 2021. Mas a dívida aumentou muito, tá? O somatório da dívida dos clubes da elite ultrapassou a casa dos 10 bilhões de reais no último ano, aumento de 8,9% em relação aos 9,17 bilhões em 2021. São 3,338 bilhões de passivos onerosos, 3,233 bilhões de dívidas operacionais e mais 4,147 bilhões em impostos e acordos. Isso tudo descontando os 718 milhões disponíveis em caixa, tá? O ponto positivo foi o pequeno aumento percentual no alongamento das dívidas. Mas, cara, é impressionante. O Flamengo aí, literalmente, o ponto fora da curva, né? Agora, é impressionante o líder das maiores dívidas aí, ó, em 2022. O líder quem é? Que tá segurando, os caras estão comemorando que tá segurando o Alan, tentando segurar o Alan, querendo liberar o Alan pro Flamengo. Atlético Mineiro, tá? Então, o Atlético Mineiro subiu a sua dívida
drasticamente. Drasticamente. Tá? Então, 1,498 bilhões o Atlético está atingindo, né? Uma variação, uma subida de 183 milhões no último ano. O Corinthians subiu também, passou de 1 bi, de 963 para 1 bilhão e 29, né? Subiu 66 milhões. O Cruzeiro também subiu a sua dívida, tá? O Vasco subiu também um pouquinho, de 710 para 715. O São Paulo subiu bem, subiu 66 milhões a dívida. O Botafogo subiu a dívida também, tá? Contratou, mas subiu dívida também, subiu 149 milhões, está em 614. O Fluminense subiu 111, né? O Internacional subiu 27, subiu pouco, mas é inadmissível subir, está no momento que você tem que melhorar, você tem que diminuir a dívida, né? O Atlético Paranaense subiu olha, o Atlético Paranaense é assustador, hein? Subiu 151 milhões, 450 para 601 milhões. Subiu bastante a dívida do Atlético Paranaense. O Bragantino também subiu 195 milhões, tá? O Santos subiu 35, Palmeiras 13, tá com 462 milhões. O Grêmio subiu 94, o Bahia subiu 100, o América Mineiro 32, o Fortaleza 18, Ceará 6, o Atlético Goianiense 5, o Cuiabá diminuiu a dívida em 8, o Goiás Juventude também diminuiu um pouco, 25, né, no caso, o Avaí diminuiu 23, o Coritiba diminuiu 37, e aí o Flamengo. O Flamengo diminuiu a dívida em 123 milhões. É o líder em redução de dívida, o Flamengo, né? Parabéns, agora chegando a uma dívida de 327 milhões, totalmente controlada, parcelada, né? Flamengo bem tranquilo com relação à dívida. E a gente teve pra gente fechar o nosso vídeo com a informação também aí da capa, zagueiro vendido, né? O Famalicão confirmou aí a compra do zagueiro Otávio junto ao Flamengo, né? Defensor aí de 21 anos, vai render aí aos cofres do clube 2,6 milhões de reais. Então, o Otávio aí sendo negociado, o Flamengo permanece com parte aí dos direitos do jogador, negociação futura e tudo mais. O Flamengo, então, negociou o Otávio, um baita de um zagueiro. Eu acho que foi pouco, né? O valor aí foi bem pequeno pela negociação confirmada aí do Otávio ao Famalicão de Portugal. Convido você a garantir aí a presença, a participação no nosso grupo de sinais no Telegram. Cara, é muito bom, vale muito a pena você participar, receber sinais de inteligência artificial 24 horas por dia. E claro, cadastre-se na nossa plataforma que tem 150% de bônus até R$500. Colocou 500, você tem 1.250 para você utilizar com os sinais do nosso grupo, tá? Então aproveite agora mesmo, acesse o nosso grupo, lá no Telegram, no nosso grupo, você vai ter o link da plataforma para você arrebentar a boca do balão. Além disso, a gente tem o link aqui também do 6 de 6 para você fazer 6 palpites. Se você acertar os 6, você ganha R$250 mil. É gratuito. É um site gratuito. Você também, se for um dos que mais acertou, se não tiver o acertador de 6 palpites, né, cravadinho, certinho o resultado, aí você tem uma tática lá, uma situação que é a seguinte: você foi o que acertou 4, por exemplo, foi o que mais acertou, e também conta ponto, por exemplo, se você botou que foi Flamengo ganha de 2-1, tá? O Flamengo não joga esse final de semana, mas, por exemplo, tô dando um exemplo, tá? O Flamengo ganha de 2-1. Você botou que o Flamengo ia ganhar de 3-1. Você acertou o Flamengo como ganhador, você ganha ponto. Se você for o que mais pontuou, mesmo que você não acerte os 6 palpites exatos, você ganha R$10 mil. Vai dividir, na verdade, R$10 mil com os acertadores. Teve um seguidor nosso aqui que ganhou e se deu muito bem. Então acesse agora mesmo o link aí do 6 de 6, que está no comentário no chat fixado. Está na nossa bio também, lá no Instagram.
Então, convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Muito obrigado pela sua audiência, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Até mais tarde. Fui.